E muitos estão adquirindo o falso porque é mais barato, né? É mais cômodo adquirir o falso. Porque uma bolsa dessa marca aí, que eu não sei o nome, ela custa mais de 10 mil reais. Um relógio Rolex, o mais barato hoje deve estar em torno de uns 5 mil reais, verdadeiro. Então se torna mais fácil eu pagar um preço mais barato e ter o produto, não importa, mas o importante é ter o produto, não importa de onde que ele vem, mas o importante é ter o produto, do que eu pagar um preço mais caro. A mesma coisa tem acontecido com a igreja, irmãos. Sabe qual é a diferença de uma nota falsa para uma nota verdadeira? Sabe qual é a diferença de uma nota falsa para uma nota verdadeira? É o valor que ela tem. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado, o valor faz diferença. Amém? O valor faz muita diferença. Não adianta eu estar cheio de nota falsa no bolso, porque não vai ter valor nenhum. Agora, se eu estiver cheio de notas verdadeiras no bolso, principalmente de 100, né, vai ter uma significância, um valor muito grande. Não tem sido diferente na igreja, irmãos. A igreja tem alimentado a indústria da pirataria profética. Vocês sabiam disso? Nós estamos alimentando a indústria da pirataria profética. Sabe por que existem falsos profetas? Pergunta para o irmão que está aí ao seu lado. Sabe por que existem falsos profetas? Por causa de você, diga para ele. Sabe por quê, irmãos? É mais fácil a gente ouvir do que a gente ler e estudar a palavra de Deus. É mais fácil a gente ouvir do que a gente vir na escola bíblica cristã e aprender a palavra de Deus. E interessante é que nós estamos sendo levados para tudo quanto é lugar pelaquilo que nós ouvimos. Nós temos sido levados porque nós temos uma necessidade no nosso coração de ouvir e não de aprender. Não que seja ruim ouvir, mas nem tudo aquilo que eu ouço é verdadeiro. Amém? Agora, para que eu identifique o verdadeiro do falso, eu preciso conhecer o verdadeiro, irmãos. Amém? Para que eu identifique o verdadeiro do falso, assim como na pirataria, para identificar o verdadeiro do falso, eu tenho que ver o verdadeiro, eu tenho que conhecer o verdadeiro. Na vida cristã não é diferente. Para que eu identifique o verdadeiro do falso, eu preciso conhecer o verdadeiro. Quando eu não conheço o verdadeiro, irmão, se torna muito difícil para que eu identifique o verdadeiro do falso. Quando eu não conheço o verdadeiro, eu aceito tudo aquilo que está sendo dito e recebo como se fosse verdadeiro, porque eu não tenho conhecimento do verdadeiro. Diga para a pessoa que está aí ao seu lado, você precisa conhecer o verdadeiro para que você se liberte do falso. Amém? Jesus é a verdade, irmãos. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele é a verdade. Ele é o nosso exemplo. Quando nós conhecemos Jesus verdadeiramente, nós não somos enganados. E para conhecer Jesus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Ninguém pode dizer que conhece Jesus se ainda não conheceu, não lê a história de Jesus, irmãos. A maneira de eu conhecer alguma coisa se dá através da minha devoção em busca de conhecimento sobre aquela coisa, sobre aquele assunto. Se eu não me devoto, se eu não busco, se eu não me interesso, eu jamais conhecerei. Oséias diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém? Você pode repetir comigo? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Logo eu entendo que não basta simplesmente conhecer. Eu tenho que aprofundar o meu conhecimento desse Senhor. Quando eu aprofundo o meu conhecimento desse Senhor, a probabilidade de eu ser enganado se torna pequena, se torna nula. Eu não vou ser enganado com facilidade. Eu não vou ser levado por qualquer coisa que seja dita. Eu não vou ser levado por qualquer emoção que esteja acontecendo ao meu redor. Eu vou saber identificar o que é verdadeiro
e o que é falso. Repita comigo: verdadeiro e falso. Se torna muito fácil, irmãos. Se tornou muito fácil. Hoje nós aprendermos, julgarmos que estamos aprendendo da palavra de Deus. Porque nós não queremos vir na escola bíblica cristã. Esse mês de agosto, está começando hoje o mês de agosto, nós mudamos a escola bíblica cristã, irmãos. Sabe por causa de quem? Por causa de você. Diz para a pessoa que está ao seu lado aí: foi mudado por causa de você. Você não está vindo. Agora você não vai ter desculpa para não vir, irmãos, à escola bíblica dominical. Sábado, 19h30. Irmãos, não tem desculpa. Ah, não, é porque eu trabalho a semana inteira, aí domingo eu tenho que acordar cedo. Então você não tem mais esse problema. Sabe por quê? Porque o desejo do nosso coração é que você aprenda, para que você não seja enganado por falsos profetas. Nós queremos que você aprenda, você cresça em conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo manda nós crescermos em tudo. Nós temos que crescer em tudo, irmãos. Nós estamos vivendo em um tempo que identificar o falso do verdadeiro se tornou muito difícil. Porque estamos no tempo da tecnologia. E hoje pegar um estudo no computador é muito fácil. E pregar eloquentemente se tornou muito fácil. Mas o interessante é que o texto aqui, ele diz o seguinte: que o verdadeiro profeta, ele não é conhecido porque ele prega bem. O verdadeiro profeta, ele não é conhecido porque ele fala em línguas estranhas. O verdadeiro profeta, ele não é conhecido porque ele se veste de terno e gravata. Se vocês vierem aqui durante a semana, vão me ver de tênis e de calça jeans, vocês vão se escandalizar. Eu vou pregar ainda aqui de tênis e de calça jeans. É um sonho do Paulinho. Fala: pai, vai de tênis, vai de calça jeans hoje. Não é pela roupa que o verdadeiro profeta é identificado. Não é porque ele tem dons de profecia, ou porque ele grita. Não é porque ele tem dons de curar. Olha o que o texto diz. Pelos frutos os conhecereis. O que é fruto, irmãos? Frutos são ações. Frutos são atitudes. E lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, a Bíblia fala sobre essas ações que identificam o falso profeta e identificam o verdadeiro profeta. Porque o falso profeta, ele não tem os frutos do Espírito, ele tem os frutos da carne. E se você ler lá, você vai ver que as obras da carne são manifestas. Olha o que está lá: prostituição, lascívia, ira, mentira. Tem uma relação de ações que estão lá no livro de Gálatas, no capítulo de número 5, que identificam as ações de um falso profeta. Mas também lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, também revelam as ações de um verdadeiro profeta. A Bíblia não te deixa perdido, irmãos. Se você ler a Bíblia, você não vai ficar perdido, você não vai ficar sem direção. Muitas pessoas estão perdidas sem direção porque não conhecem a palavra de Deus. Diga para o irmão que está ao seu lado: se há falso profeta. Diga para ele: se há falso profeta, é porque nós temos lido pouco a Bíblia, nós temos conhecido pouco a palavra, nós temos investido na indústria da pirataria de falsos profetas. E eu vou provar para os irmãos isso. Abre a Bíblia lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Olha o tempo que nós estamos vivendo, irmãos. É esse tempo que nós estamos vivendo. 2 Timóteo, capítulo 4.